Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar, medalhando naquela situação, depois que morreu. Será que pode ser assim? Nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um namorado é muito difícil. A deixou seu lar, queria saber pensamentos da vida, não lembro dessa oração se derreteu, a verdade aconteceu, como que eu sou.
recebendo nosso irmão que vai perdoar a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor está presente aqui neste lugar, aleluia, glória a Deus. Eu senti a presença do Senhor, aleluia. Quando eu chamo do Deus chamado, vai fortalecendo, Senhor, de tua vida, Senhor. Deus de poder, Deus de maravilha, vai dando livramento, Senhor, vai fortalecendo a tua amada igreja neste momento, vai falando através, Senhor, da tua palavra, Senhor, nesta noite. Venha usar o instrumento, Senhor, nesta noite, neste lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, Deus, que o Senhor se faz presente, Senhor. Vamos fazer as mãos para estar recebendo para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Nesse lugar, então você, nesse momento, procura eliminar tudo aquilo que te faz distanciar dele, toda a distração, e procure mergulhar profundamente e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu vim aqui hoje para ouvir a sua voz. Eu vim aqui hoje porque eu quero atar uma aliança contigo e ter um relacionamento com o Senhor. Que nós iremos reconhecer que a presença de Deus é tudo e que nós necessitamos. Aleluia, nada é através de nós, mas tudo é através de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos nesse momento louvar ao Senhor com corinhos. Não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria que vocês viessem me acompanhar, quem sabe cantar com muita fé. Vamos assim, ó. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Vamos, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei que ela é minha. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse, determinei que ela é minha. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas muito forte, Senhor Jesus. Vocês conhecem que ela diz assim, ó: eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo o meu ser. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo o meu ser. Bateu um pau, pessoal, assim, ó. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Vem, 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 aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo o meu ser. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo o meu
Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, seja exaltado toda a honra somente a Ele. Eu gostaria de mandar minha esposa para cantar um hino. Santa Igreja, capaz do Senhor. Deixou sua glória por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileus, Jesus, Jesus, Galileus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus,
Nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que termos a consciência que o homem de Deus e a mulher de Deus nunca está perdendo. Nunca perde. Não importa qual a situação, qual é a fase que está na sua vida. Tudo é para o propósito de Deus. Mas eu estou passando uma adversidade muito grande, tremenda na minha vida. Mas, assim como o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver em todas as fases da sua vida, seja na dor, na dificuldade, mas que tudo seja para exaltar e glorificar a Deus. Nós temos que ter essa consciência de saber que Deus está usando uma situação para que nós viemos um dia a herdar algo grandioso. Se Deus não permitisse, como que a gente iria descobrir o nosso potencial? Como nós iríamos saber qual é a nossa capacidade? A gente só aprende no momento que a gente se vê em apuros. Por isso que Deus permite situações. Você passar situações muitas vezes você não entende o motivo. Mas é para isso, porque Deus está preparando algo tão grande que você tem que ter força e estrutura para entender isso daí. Só dessa forma você vai saber lidar com essa situação. E tudo Ele está usando para refinar o nosso caráter, moldar o nosso ser. Aleluia. A partir do momento que você tem essa consciência, não tem como as coisas darem errado. Você passa a exaltar a Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as fases. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você que trouxe a Bíblia, já vai preparando aí. Abra no livro de Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo 25. Daniel, capítulo 5, versículo 25. Gostaria de saudar os irmãos que estão nos acompanhando ali pelas redes sociais, pelo TikTok. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que essa palavra também possa alcançar a sua vida, assim como aqueles que estão aqui hoje presentes. E um dia, se Deus proporcionar que vocês também tenham essa oportunidade de vir conhecer aqui a igreja, Deus é o amor do avivamento aqui em Mato Fala. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga aleluia. Meus irmãos, você que trouxe a Bíblia, você que tem dificuldade, quem está do lado aí, tem mais facilidade, ajuda o próximo. Ajude o próximo, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade, tem a visão um pouco meio fraca. Tá? Se você puder ajudar o seu irmão aí do lado. Aleluia. Olha só o que diz aqui em Daniel, capítulo 5, versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em pau. Pérez, dividido foi o teu reino. Deus deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, não foi daqui uma semana depois, um mês depois, foi naquela mesma noite,
foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 63 anos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Senhor Deus. E o Senhor possa operar nesse lugar através da sua palavra, pois o Senhor tem dado a sua palavra, que ela é preciosa para a salvação de todos aqueles que creem. Então que o Senhor possa falar no profundo, e todos aqueles, meu Deus, que desejam estar mais próximo de Ti, que Ele venha abrir o seu coração, e não deixe com que nada venha distrair, que o inimigo não possa roubar, porque esse é o tesouro que está escondido. E todo aquele que trata a Tua palavra como se fosse algo precioso, valoroso, assim o Senhor o abençoa. Assim o Senhor desce sobre a vida dessa pessoa e passa a governar através dos seus pensamentos, porque a Tua palavra são os seus pensamentos. A partir do momento que o Senhor fala através da sua palavra, nós sabemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim eu determino e declaro que o Senhor possa agir e trabalhar no interior e no profundo de cada pessoa. Assim eu determino o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, posso aceitar, meus irmãos? Olha só, essa mensagem, muitos estão pensando, poxa, que palavras são essas aqui? Mené, e Parsim. Poxa, irmão, eu não consigo entender nem o português direito. Aí vem com essas palavras aí diferentes, palavras de outrora, de outra nação. Meus irmãos, essas palavras foram descritas lá no Palácio Real, na época do rei Belsazar. E foi a própria mão de Deus que descreveu lá no salão do palácio. A Bíblia fala que o salão, a parede do salão do palácio era branca. E diante da parede estava sendo iluminada por um candelabro. E o rei Belsazar, ele viu um dedo e toda a sua mão, uma mão, descrevendo na parede essas palavras aqui, ó, Mené, Tekel, Parsim. E aqui a palavra traz o significado dessas palavras, que tem uma mensagem muito forte. Não sei se você prestou atenção no significado aqui, mas aqui era um decreto do fim do reinado de Belsazar. Mas vocês devem estar perguntando, por que Deus iria escrever na parede uma mensagem para um rei? Por que Deus iria se revelar o que de tão grave aconteceu de Deus ter descrito essa mensagem numa parede e ter pesado o reinado de Belsazar? Quem foi Belsazar? O que foi de tão grave assim que ele tem feito, que, olha, chamou a atenção de Deus a manifestar daquela forma? Belsazar, ele foi um rei que ele tomou posse do reinado após Nabucodonosor. Já ouviram falar, pessoal, desse nome? Nabucodonosor. Eu falo até devagar, senão eu acabo me enrolando, que é um nome bem difícil de se pronunciar. Nabucodonosor era um rei que ele foi orgulhoso, porque ele olhava para a Babilônia. Ele era o rei da Babilônia. Ele olhava para a Babilônia e falava assim: olha, a Babilônia que eu edifiquei. Vocês captaram a mensagem, meus irmãos? Olha só o que Nabucodonosor falou. Olha, a Babilônia. Ele olhou para toda aquela glória, aquele poder, porque a Babilônia estava no apogeu, estava no ápice. Ele olhou para tudo aquilo e se ensoberbeceu. O que é isso? Se orgulhou. A soberba entrou no seu coração. É sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre o orgulho. O orgulho é a raiz
de todos os pecados, é a mãe de todos os pecados, porque já nasceu desde o que? Lúcifer, que é a personificação do orgulho. E hoje em dia, o orgulho, ele age de uma forma muito sutil. Você que não conhece, não procura se aprofundar como que o orgulho se manifesta, muitas vezes passa desapercebido. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra de Deus, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar onde o orgulho está trabalhando. Porque às vezes a gente consegue enxergar o orgulho nas pessoas que estão à nossa volta, mas e na gente? Você já parou para olhar para dentro de si? Será que não existe um resquício, uma raiz, alguma coisa que faz você orgulhoso? No meu entendimento, eu acredito que a maior parte da aprovação que Deus permite na vida de um cristão é por causa do orgulho. É algo difícil de perceber. Muitas vezes a pessoa olha e não entende. Mas por que você está passando por isso? Eu acredito que quase 100% das provas que passamos é porque Deus, Ele quer nos tornarmos humildes. Tem alguma coisa que nós precisamos de nos libertar, algum resquício do orgulho ali, que a gente precisa enxergar. Então Deus, Ele usa a situação para que possamos enxergar. Isso daí não acontece só com os ímpios, não acontece com as pessoas lá fora, acontece muito também no nosso meio, naquele que professa a fé em Cristo. Acontece muito o orgulho. O orgulho é uma arma letal do inimigo, porque ele quer fazer com que as pessoas se pareçam com ele, para querer se distanciar de Deus, porque o orgulho afasta a criatura do Criador. Por quê? Porque ele acredita nessa própria capacidade. Aí eu não preciso de ajuda. Olha só o orgulho se manifesta, eu não preciso de ajuda. Tudo que eu tenho aqui, eu conquistei pelo meu esforço. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele olhou em vez de glorificar Deus, porque Deus permitiu ele ser rei de Babilônia e obter toda aquela conquista, porque Babilônia era uma nação poderosa em todos os aspectos, militar, economicamente, politicamente, todos os aspectos. Era uma potência da época. Ele conquistou tudo que poderia conquistar, porque Deus era com ele, apesar que ele não era uma pessoa semelhante a Deus. Só que naquela época Deus ele obteve vitórias através do Senhor. Às vezes Deus usa até mesmo os ímpios, às vezes isso aí é um mistério de Deus. Porque se o justo governa, o ímpio vai governar. Então Deus vai para que aconteça algo lá na frente e que aconteça da forma que Deus quer. Deus permite muitas vezes eles entrarem no poder e ter várias conquistas. É assim que Deus descreve na sua palavra. Quantas vezes Israel foi entregado dos inimigos pela vontade de Deus. Naamã, ele conquistou várias vitórias através do quê? Da vontade de Deus, através da permissão de Deus. A Bíblia descreve que Naamã, ele era um homem valoroso, que através dele os sírios obtiveram muitas vitórias. Naamã era o chefe do exército. Ele era um comandante do exército da Síria. E Deus usou ele para que ele viesse obter muitas vitórias. Assim como usou também Nabucodonosor. Apesar que Nabucodonosor, ele era um rei na qual ele não tributava as conquistas a Deus. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Porque lá em Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a queda. Você já leu essa passagem? Lá em Provérbios 16, 18 diz que a soberba procede a queda e a altivez de espírito procede a ruína. E todo mundo que procurou se exaltar a si mesmo, o final deles foi o quê? Foi a queda, a destruição.
eu não conheço ninguém que se exaltou e que se deu bem. Eu não conheço ninguém que se engrandeceu e foi vitorioso. Todos aqueles que tiveram conquista começaram o quê? Se engrandecer, acharam que eram o dono do próprio milagre, se deram mal na sua trajetória. E a maioria, até mesmo, homens que foram muito usados por Deus, como o exemplo de Ezequias. Ezequias, ele fez muitas coisas que agradou a Deus. Quando ele assumiu Israel, o que aconteceu? Quando ele assumiu Israel, ele começou a organizar tudo, porque naquela época estava tudo destruído. Os templos destruídos, as pessoas não sabiam cultuar Deus. Estava um caos total. Então ele começou a organizar o templo, ele começou a organizar os cultos, ele começou a organizar tudo. Estava só assim, o Senhor era com ele. E o Senhor andava com ele. Mas você sabe o que aconteceu? Depois de muito tempo, depois de muitas conquistas, na hora que ele pensou, agora eu tenho tudo que eu preciso, na hora que a pessoa se acomoda, porque ela viu que ela já conquistou tudo que ela podia alcançar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele adoeceu. Ele caiu doente. Então Deus ordenou para que Isaías fosse até Ezequias e falasse: olha, Ezequias, prepara as suas coisas para a sua casa, porque você irá partir. Naquela mesma hora, quando Isaías virou as suas costas, o que Ezequias fez? Ele se inclinou-se na parede e começou a chorar e a falar com Deus. Mas Senhor, eu tenho sido fiel diante de Ti, olha só quantas coisas que eu fiz, eu tenho sido zeloso pela Sua obra. Chorou, se humilhou. E Deus, Ele atendeu a sua oração. Pediu para que Isaías devesse retornar e falar assim: olha, eu acrescentarei mais 15 anos a você. O que aconteceu? Ele foi curado de uma doença mortal, ele foi curado. Ao invés dele glorificar Deus, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Olha só para você ver como que é o fim de alguém que se exalta. Ao invés de ele reconhecer, Deus fez aquele milagre grandioso. A Bíblia descreve que a soberba encheu o seu coração. Você sabe quando que a soberba encheu o coração de Ezequias? Era um homem que andava conforme a vontade de Deus. Foi após os babilônios chegar a querer descobrir: nossa, quem é esse rei? Que estava quase morto e ressuscitou. Ao invés de ele dizer: olha, Deus dos céus e da terra, o rei de Israel, Ele tem me curado. Você sabe qual foi a atitude de Ezequias? Ele foi mostrar o seu palácio, as riquezas, se engrandecer, foi se exibir. Olha só quantas coisas eu tenho, olha só o que eu construí. Está entendendo, meus irmãos? Muitas vezes a gente quer mostrar as coisas que Deus fez na nossa vida. Parece ser o quê? É a graça de Deus. Eu quero mostrar o que Deus Ele tem feito na minha vida. É a gratidão que eu quero mostrar a Deus. Muitas vezes a gratidão está disfarçada de orgulho. É assim que o diabo ele engana aqueles que buscam o caminho de Deus, aqueles que estão no meio. Porque Deus começa a abençoar a sua vida. Você começa a obter muitos bens, posses. Aí você começa o quê? Exibir as suas posses, olha só. Mas você tem aquela sensação: não, daqui eu estou mostrando, porque eu estou mostrando, eu estou sendo grato a Deus. Mas na verdade isso aí é o quê? Pode ser um orgulho se manifestando. Você está querendo mostrar: olha só, Deus é comigo, olha só. Aqui na igreja, é muito comum acontecer dos irmãos acabarem julgando: olha, o irmão tá. Mas eu tenho melhor. Às vezes você acha que é melhor que alguém em alguma coisa. Aí é o orgulho que está armando um laço para que você possa cair. A partir do momento que você tem esse pensamento, cultiva esse pensamento, acha que você é melhor que alguém em algo, aí você pode ter certeza que o laço está o quê? Está armado para que você não caia no laço e possa dinheiro. Então vamos
vigiar, tomar muito cuidado. Vamos olhar, observar muito bem como que o orgulho ele se manifesta. Olha só, para vocês entenderem como que é a característica de alguém que tem esse sentimento, essa raiz do mal. A pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de admitir que está errada. Quem conhece pessoas assim? Hã? Só uma pessoa conhece? Não tem pessoa que tem dificuldade de admitir que está errada, né? Pessoas que têm dificuldade de pedir desculpa. Eu conheço um monte de gente assim. É ou não é? Muitas pessoas têm dificuldade de admitir que está errada. Olha, no meu ambiente de trabalho mesmo, muita gente é desse jeito. É mais fácil ocupar a pessoa, né, que está do meu lado. Ah, foi fulano de tal. Porque ela se junta melhor do que ela. A capacidade que eu tenho, o meu raciocínio, você acha que eu iria errar nisso daí? Algo tão comum. Ela acha que ela é fácil as coisas. Ela acha que tem capacidade, que ela nunca erra. Só os outros que estão à sua volta. Então ela acaba porque ela pode saber que às vezes ela errou, mas foi por causa de fulano que eu fui o quê? Induzir ao erro. E ela nunca reconhece que está errado. Isso aí é orgulho. É o sinal claro de orgulho. A arrogância e a superioridade. O mais tem muita pessoa arrogante, né? Porque a arrogância é aquela pessoa que ela quer fazer do jeito dela. Ela não aceita a opinião de ninguém. Ponto de vista diferente. Ela tem que ser do meu jeito. É ou não é? Tem muita gente assim, cabeça dura. Você vai tentar ajudar ela. Não. Pode deixar que eu faço. Porque ela tem medo de dar errado. Porque só ela sabe fazer o que é certo, né? Não, se você fizer aqui, vai fazer errado. Ah, se você mexer nisso daqui, vai dar errado. Se você vai, não, deixa. Eu sou capaz. Vai dar certo. Eu vou mexer aqui que não vai dar certo. Agora, se você mexer aí, vai bagunçar tudo. Quem conhece pessoas assim? Tem demais, meus irmãos. Por isso que eu falo. Mas tem que tomar muito cuidado. E o mais triste é que tem muitas pessoas que admiram esse tipo de perfil de gente. Isso que é o mais triste. Em vez da gente pedir a Deus discernimento e exortar, meu irmão, olha, cuidado, meu irmão. Deixa eu tentar fazer. Olha, mas deixa se eu errar, eu estou aprendendo. Entendeu? Ninguém é igual você, tem que parar com isso. Tem que cuidar, o orgulho vai acabar levando você para um caminho aí de caminho sem fim, entendeu? Não permita não, meu irmão, o orgulho do teu coração. Mas aí tem que falar com boa intenção, a gente não pode falar para não se engrandecer também, porque muitas vezes você vai exortar alguém, se você vai aconselhar alguém com má intenção no seu coração, você está o quê? Você está querendo julgar a pessoa, isso daí não agrada a Deus. Agora, se você vai dar um conselho para alguém com a intenção de exortar e fazer essa pessoa a realmente procurar outro caminho, isso aí Deus se agrada. É isso que Deus quer de todos nós. Olha só, você algo que aquela pessoa se distancia. Então, nós devemos o quê? Procurar fazer a nossa parte, exortar. Poxa, Deus te deu discernimento, fazer você enxergar um orgulho e ele está agindo. Porque o orgulho é uma raiz de Lúcifer. É algo que a gente não podemos aceitar, conviver dentro da gente. Quando alguém está virado as costas, essa pessoa, nunca espera que essa pessoa vai pedir perdão, vai reconhecer seu erro, não vai. Muitas vezes a gente tem que se humilhar. Tem que se humilhar para que você não venha perder aquela pessoa, às vezes um parente, um familiar, às vezes você tem até se afastado do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Ah, mas eu não vou agora nesse momento me humilhar, porque se eu vou pedir desculpa para ele, eu vou estar me humilhando. Se você tem esse pensamento, meu irmão, você vai perder aquilo que Deus dá. O presente ao seu familiar, aquilo que Deus tem preparado para você viver uma vida abençoada. Aí o orgulhoso, ele prefere perder o familiar do que perder a razão.
Foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã, na hora que ele se apresentou para lá em Israel, ele achou que ele seria atendido pessoalmente pelo profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu, ele enviou o ajudante dele para viesse atender. E Eliseu disse assim: olha, vai lá, fala para Naamã para que ele venha mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Na hora que ele chegou lá, já foi atendido pelo jovem, pelo ajudante de Eliseu, já começou a reclamar. Poxa, nem mesmo, eu que sou comandante, eu que sou chefe da tropa, do exército do rei da Síria, fui recebido nem pelo profeta, fui recebido pelo ajudante dele. Ele começou a reclamar, ele é o orgulho. O orgulho começa a se manifestar em várias formas no seu pensamento, o pensamento das pessoas orgulhosas. Aí eu deveria, no mínimo, ser atendido pelo profeta. Quem ele acha que ele é? Olha só, o orgulhoso, ele desdenha das pessoas. Ele acha que ele é melhor do que todo mundo. O orgulhoso, ele pensa que ele é igual super-homem. O homem pensa que é igual super-homem e a mulher pensa que é uma mulher maravilha. Se veste uma capa aqui e acha que é o quê? Que acha que tudo gira ao redor dele. Tudo acontece por causa daquela pessoa, por causa dele. Ele acha que as pessoas que estão ao seu redor é tudo ilusão, só ele é real. Só eu sou real, mas ninguém, tudo é ilusão. É assim que acontece na mente do orgulhoso. Outra coisa também, Naamã, quando ele foi ordenado ir ao Jordão, ele disse: poxa, as águas aqui são muito sujas, eu vou me humilhar, vou me rebaixar. Não são por acaso os rios de Damasco melhores do que o Rio do Jordão, e o profeta me manda me lavar no Rio do Jordão. Olha só, ele ia deixar de receber o milagre por causa do quê? Do orgulho. Isso acontece. O orgulhoso deixa de receber a bênção por causa do seu orgulho. Então, enquanto a pessoa continuar com orgulho, Deus vai te abençoar. É impossível isso acontecer, porque a bênção alcança somente os humildes. Porque Deus dá graça aos humildes e rejeita e abomina aqueles que são soberbos. O altivo de espírito, aquele que tem o espírito inflado, já viu? A pessoa que tem o espírito inflado é o altivo de espírito, porque o orgulho é algo que age no interior. A soberba, ela passa a ser o que? Exterior. Ela começa a vir acompanhada de atitudes. É o soberbo. O orgulho nasce, olha só, vocês entenderam, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. Vocês entenderão a diferença de um para o outro. Porque se confundem orgulho, soberba e altivez. É tudo meio parente, tudo próximo. O orgulho é um sentimento que nasce no interior. E fica ali, tem aquele pensamento de uma pessoa orgulhosa. Tem um orgulho que é saudável, você tem orgulho, você sente orgulho das suas conquistas. Mas a partir do momento que você começa a exagerar isso daí, tornar isso um exagero, isso daí já é um orgulho prejudicial. Então o orgulho ele começa a nascer no interior. A partir do momento que ele reflete nas suas atitudes, aí você se torna soberbo. A soberba. E a partir do momento que você vive o tempo todo que vão viver com a soberba, você passa a ter um espírito altivo. A nação de Moabe, elas foram quase destruídas por Deus, porque eles eram o quê? Eram soberbos. Os Moabitas, já ouviu falar dos Moabitas? Aqueles que veio da geração de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Então eles eram parentes. Certa vez Israel estava peregrinando pelo deserto, chegando até os Moabitas, que eram próximos, eram vizinhos, eram nações vizinhas. Eles chegaram a pedir ajuda para os Moabitas, os israelitas. Você sabe o que fizeram os Moabitas? Eles não estenderam a mão para os israelitas. Isso daí desagradou muito a Deus, porque eles eram um povo que é soberbo. Ele era no estilo que de Nabucodonosor. Eles vangloriavam pelas suas conquistas, porque naquela época eles estavam enfrentando o quê? Um momento de paz.
de segurança. Isso daí trouxe para eles uma sensação de que eles eram invencíveis, que nada podia o quê? Acabar com o seu pai, destruir o seu sustento. Eles achavam que essa paz foram através deles que viu isso, foram através das suas próprias atitudes. Então eles se engrandeceram contra o Senhor. Você sabe o que aconteceu? Deus, ele destruiu quase toda a nação. Deus resolveu destruir toda a nação. Eles deixaram alguns por causa do que? Da sua misericórdia. Mas Deus destruiu quase toda a nação de Moabe. Vocês podem pesquisar Moabe, o povo orgulhoso. Olha só, meus irmãos. Você vê como que é o que é tremendo. É interessante a gente buscar como o orgulho ele se manifesta. Como o orgulho ele trabalha, como ele age no nosso meio. A pessoa que acha que é autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Não preciso de nada. Não preciso da sua ajuda, não preciso. Pessoa que se acha que todas as coisas ela vai ter por meio dela. Autossuficiência, exibicionismo, dificuldade de admitir erro. A pessoa que olha por diploma e olha por cargo. Eu conheci muita gente assim, até mesmo na igreja já vi isso. O pastor chegou no final do culto, é assim. Eu fui numa igreja uma vez que tinha um pastor e tinha uns auxiliares e obreiros. E toda vez que terminava o culto, o pastor falava assim: quem deseja uma oração, eu vou estar aqui disponível e tenho meus auxiliares, os obreiros aqui também para te atender. Acabava o culto, você sabe o que acontecia? Formava uma fila assim, ó, para todos serem atendidos pelo pastor, e ninguém queria ser atendido pelos auxiliares ou pelos obreiros. Sabe o que é isso? É orgulho. É orgulho porque você está olhando para o cargo. Não, o pastor é homem de Deus, o outro ali não é homem de Deus. Foi o que aconteceu com os irmãos de Davi. Foi o que aconteceu com o quê? Os irmãos de Davi. Quem é você, Davi? Você era um simples cuidador de ovelhas aí do nosso pai. Eu sou um combatente do exército de Israel. Quem é você para querer vir dar palpite, opinião, o que eu devo fazer? Você veio o que aqui? Fazer o que aqui nesse lugar? Todo mundo desprezava Davi. É assim, o orgulhoso despreza. Essa é a atitude orgulhosa, ele gosta de desprezar. Entendeu? Olha só para você ver. Então, o orgulho se manifesta dessa forma. Eu vou procurar alguém que eu vejo que está na minha altura. A pessoa que eu vejo que está na minha altura, mesmo que a pessoa consiga resolver o problema dela, mas ela vai em quem tem o que? Título, em quem tem cargo, em quem tem diploma. Eu e minha esposa conversando, ela deu um exemplo que é muito interessante também. Médico, recém-formado, às vezes tem conhecimento. Aí muitas vezes a pessoa quer o quê? Não, aí às vezes eu falo, eu conheço algo que é bom você tomar. Não, vou no médico, a pessoa sabe que o médico é formado, às vezes tem experiência, tem médico que está lá só por causa do quê? Só por causa do dinheiro, às vezes nem realmente te atender. A pessoa quer ali cumprir com a sua carga horária, e te passa qualquer tipo de remédio aí, às vezes nem procura realmente examinar qual é a causa de forma profunda. E passa qualquer remédio. Então, aí, se você prefere passar, que eu vi. Aí você às vezes prefere passar por um médico recém-formado por causa do diploma, do que ouvir alguém. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, não tem isso, nem aquilo, tem ela, tem diploma. É isso. Muitas vezes agora eu estava falando, eu consigo identificar muito como o orgulho ele age no meu dia a dia, somente no trabalho. Estou ali sem resolver a causa. Porque eu não sou supervisor, as pessoas se preocupam no supervisor para estar resolvendo. Mas eu sei que você sabe, em algum lugar alguém tem status. Não é assim? Orgulhoso
Ele só procura ter status, ter título. Ah, não vou procurar o auxiliar, vou procurar o obreiro ali. Vou direto no pastor. O pastor, ele sim, ele vai orar e vai atender. A pessoa está lá no caixa, está trabalhando lá, acontece o quê? De travar o sistema. Aí a pessoa vai tentar ajudar, olha, o sistema não está dando problema. Aí a dona fala, não, vamos chamar a encarregada que vai resolver. A pessoa não acredita, porque acha que a pessoa não sabe resolver, acha que a pessoa está fingindo, é incapaz de resolver aquele problema. Aí o encarregado fala, realmente aqui é o sistema, não tem o que fazer. Aí a pessoa acredita, não, opa, se o encarregado está falando, então tá certo. Enquanto o funcionário ele está errado. Estão me entendendo? Ah, mas se eu, o supervisor, está falando, tá certo. Ah, se o pastor está decretando, agora eu acredito, Deus vai abençoar. Ah, o irmãozinho aqui, ah não. O irmãozinho aqui, quem ele é? Ele nem prega, nem mais às vezes. Ele tem comunhão com Deus. Às vezes a vida dele é um secreto. E muitas vezes Deus usa muito mais ele do que qualquer outra pessoa que tem carga em ti. E você não reconhece porque você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Às vezes você está com um problema antigo. Você vai num lugar onde não tem fé, onde está tudo automático. Aí vem a oração de tudo e nada acontece. Porque você conhece alguém ali que tem intimidade com Deus, só que é um irmãozinho, ele não ora, o pastor nunca tem dado oportunidade para ele, nem nada. Ele está ali no cantinho dele. Mas quem tem comunhão com Deus já vê, olha, é um irmão diferente. Ele não prega, ele não canta, ele é o cantinho dele, mas olha só como ele é abençoado, hein? Na sua humildade de pedir ajuda, olha, meu irmão, olha, eu vejo que você é diferenciado. Ah, coloca na oração, tal. A sua humildade vai fazer o quê? Você obter a sua bênção. Então eu quero que todos entendam que a humildade faz você alcançar a bênção, mas a soberba impede você de alcançar. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Pastor, tem aquele hino. Meus irmãos, então vamos refletir nessa mensagem. Eu sei que o tempo aqui é curto, eu tenho muitos exemplos para passar. Tem um conhecimento muito profundo da questão de como manifesta o orgulho. A gente temos que procurar entender como o inimigo ele age. Porque tudo começou com Lúcifer. Olha, é o anjo protetor que anda pelas pedras afogueadas. Ele é perfeito em formosura, até que se encontrou iniquidade em ti. Até que ele começou a pensar, eu posso ser igual ou acima de Deus. Aí começou o início da sua queda. Aí nasceu o quê? O orgulho. Então que nós possamos ser igual o republicano. O republicano é aquele que não bate no peito e diz assim, olha Senhor, eu jejuo. Olha Senhor, eu oro não sei quantas vezes no dia. Ó Senhor, eu sou dizimista fiel. Mas eu não sou igual aquele irmão ali, ó. Eu sou uma pessoa que vou na igreja todos os dias, não falto, de jeito nenhum. Mas às vezes o orgulho já está te acompanhando há muito tempo e você não se percebeu. Então que nós não sejamos como preparando, mas sejamos como republicano, que nem ousa olhar para o céu e dizer, Senhor, eis-me aqui um pecador, eu sou falho. Porque tudo que tem essa atitude é o quê? Justificada. A Bíblia diz que é justificada. Pastor, não precisa não, senhor, acho que por causa do tempo. Vamos fazer a oração, vamos concluir. Vai cantar um hino. Fala de Naamã, fala sobre uma história muito linda. Mas devido ao tempo, vamos a gente deixar para outra oportunidade, pastor, tá? Deixar para não, tranquilo, vamos deixar para outra oportunidade. Vamos, esse momento, vamos estar orando a Deus e pedindo para que Deus ele venha abrir os nossos olhos e a nossa mente
para reconhecer. Amém, pessoal? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, então vamos falar com Deus. Aleluia. Começa agora a falar com Deus. Começa agora a declarar ao Senhor: ó Deus, essa pregação, essa palavra, através dessa palavra eu tenho identificado que há sim um resquício, há sim algo que eu preciso melhorar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor então possa nesse momento abrir os meus olhos para enxergar, porque eu não quero ter o mesmo destino desses homens que enfrentaram essa situação. Quando meu eu e o meu orgulho desse comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado, e eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Faça dessa oração, faça dessa canção a sua oração aí agora. Começa a falar com Deus. Deus está aqui para te ouvir. Diga: Senhor, que eu possa ser purificado como na mão. Ó Deus, porque às vezes existe uma lepra que está escondido dentro da gente e nos impede, Senhor, de eu te conhecer o máximo de ti, Senhor Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado, e eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. E eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia, Deus. Vamos agora ao Senhor. Ó Senhor, deve ser curado, lavado, remido, ó Deus. Senhor, quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como
nome, Senhor, bendizemos o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor Deus, a sermos humildes, nos ensina, Senhor Deus, a se humilharmos diante a Tua santa e gloriosa presença, ó Pai, porque o Senhor é o Deus soberano. Seja soberano na minha vida, diga a Deus e agora. Ó Senhor, faça segundo a sua vontade e não seja conforme a mim, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu de nada sei, ó Deus, mas o Senhor tem o melhor para a minha vida, que eu possa reconhecer o Senhor em tudo que eu fizer. Ó Senhor Deus, me livra dessa raiz que me faz distanciar de Ti, porque eu necessito da Tua presença. Eu não quero mais, Senhor Deus, me orgulhar dos meus filhos, porque eu sei que tudo foi o Senhor, tudo foi através de Ti. Se não fosse assim, Senhor Deus, o que eu teria, o que eu seria, ó Deus poderoso, que assim como as águas do Jordão limpou, lavou e também, Senhor Deus, mudou o interior de Naamã, nesse momento que as águas do Teu Espírito, as águas da Tua graça, venha limpar agora cada pessoa que está declarando, Senhor Deus, que está nesse momento, orando, falando contigo, reconhecendo que se um dia obteve esse pecado, porque a partir do momento que reconhecemos, Senhor Deus, já é o primeiro passo, porque jamais o orgulhoso reconhece que tem essa doença, porque isso é uma doença, Senhor Deus. Muitas vezes um cego, muitas vezes criam um muro diante da pessoa e diante do Senhor, que nos impede, Senhor Deus, de conhecer e contemplar realmente o Teu reino, o reino e mergulhar mais profundamente no Teu Espírito. Ó Deus soberano, Deus poderoso, que o Senhor venha restituir agora o interior de cada pessoa, venha lavar, venha purificar nesse momento, Senhor Deus. O Senhor possa descer sobre a vida dessa pessoa, ó Deus poderoso. Assim eu determino e assim eu declaro. Você que foi sincero, você que se entregou, você que reconheceu, você que confessou diante de Deus, aí agora que você tinha realmente algo pendente com Ele, que precisava te melhorar. Hoje, a partir de hoje, a partir de agora, você já começa a dar um novo passo, a ver uma nova página aí agora, porque o Senhor tem compromisso com quem é humilde. Ele não tem compromisso com quem é soberbo, ele tem compromisso com aquele que realmente quer se entregar a Ele, quer fazer dele o centro da sua vontade, quer fazer dele o seu Deus, e não fazer de ti você mesmo o seu próprio Deus. Mas se você diz, Senhor, o Senhor é o meu Deus, seja feita a sua vontade, que a sua vontade seja soberana em minha vida. A partir de agora, Deus começa a agir ao seu favor aí agora. Deus começa a trabalhar no seu ser, e tudo aquilo que estava impedindo você de alcançar uma bênção, começa a ser agora cair por terra. Senhor Deus, assim eu determino e agradeço o Senhor pela sua bênção, pela sua visitação, pela sua contemplação na vida do teu povo. Senhor Deus, abençoe teu povo, que leve para casa em paz e segurança, que permita que seu povo venha ter uma noite agradável, abençoada, livrando do terror noturno, da peste que assola o meio-dia, da peste noturna. O Senhor guarda e proteja, envia os teus anjos para guardar em todos os teus caminhos. Assim eu determino e assim eu agradeço. Você que crê, diga amém. E uma salva de palmas bem forte, Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória, e toda exaltação seja dada somente a Ele. Amém, meus irmãos? Olha, amanhã é sábado, né? Amanhã vai ter culto aqui de louvor. Venha participar. Venha participar. É o momento de você expor sua gratidão a Deus através do seu louvor. Amém? E domingo, o culto da família, nós estamos vendo o propósito, né, pastor? O propósito da família, né? Então traga toda a sua família para que venha receber essa bênção. Não fique de fora. Amém, pessoal? Diga assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor.
Que a paz do Senhor Deus os acompanhe e os abençoe. Assim nós finalizamos.